Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem viver com mais leveza, enquanto outras estão sempre correndo, sempre estressadas, sempre presas em empregos que não suportam mais? A diferença não está na sorte, a diferença está na educação financeira que essas pessoas têm e aplicam todos os dias na vida delas. Educação financeira não é sobre ficar rico da noite para o dia, não é sobre acumular milhões no banco, é sobre algo muito mais profundo e transformador que isso. É sobre conquistar 3 coisas que todo ser humano deseja, mas poucos realmente alcançam: mais tempo livre para viver, mais paz de espírito para dormir tranquilo e mais liberdade para fazer escolhas sem medo. Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente como a educação financeira transforma essas 3 áreas da sua vida de uma forma que você provavelmente nunca imaginou. Vou te contar histórias reais de pessoas que mudaram completamente de vida, aplicando princípios simples, mas poderosos. E no final você vai entender por que aprender sobre dinheiro é, na verdade, aprender sobre como viver melhor. Tópico 1. Educação financeira te dá mais tempo de vida. Vamos começar falando de tempo, que é o recurso mais precioso que você tem e que nunca volta. A maioria das pessoas passa a vida inteira trocando tempo por dinheiro sem nem perceber que existe outra forma de viver. Trabalham 8, 10, 12 horas por dia durante 30, 40 anos, esperando a aposentadoria chegar para finalmente poder descansar. O problema é que, quando a aposentadoria finalmente chega, o corpo já está cansado, a saúde já não é mais a mesma e muitos dos sonhos que foram adiados já não fazem mais tanto sentido. É uma troca cruel onde você dá os seus melhores anos, a sua energia, a sua juventude, em troca de uma promessa de descanso que chega tarde demais. Educação financeira muda completamente esse jogo porque ela te ensina a fazer o dinheiro trabalhar por você, ao invés de você trabalhar eternamente pelo dinheiro. E quando você aprende a investir de forma inteligente, a criar fontes de renda passiva, a construir patrimônio que gera rendimentos, você começa a comprar de volta o seu tempo. Deixa eu te explicar com um exemplo bem prático que vai fazer sentido na sua cabeça. Imagina que você ganha R$4.000 por mês trabalhando 8 horas por dia. Você está vendendo 200 horas do seu tempo todo mês por esses R$4.000. Agora imagina que você consegue construir investimentos que te pagam R$1.000 por mês sem você trabalhar 1 minuto sequer. Esses R$1.000 de renda passiva representam 50 horas que você não precisa mais vender. Você pode trabalhar 6 horas por dia ao invés de 8, ou pode trabalhar os mesmos dias, mas ter as sextas-feiras completamente livres. Ou pode usar essas horas para fazer algo que você realmente ama, mas que não paga tão bem. A escolha passa a ser sua. E quanto mais você aprende sobre educação financeira, quanto mais você constrói esses pilares de renda, que funcionam independente da sua presença física, mais tempo você vai conquistando de volta para sua vida. Tempo para estar com a família sem estar exausto, tempo para cuidar da saúde sem culpa, tempo para desenvolver hobbies que te fazem feliz de verdade. Tópico 2. Educação financeira te dá paz de espírito verdadeira. Agora, vamos falar de algo que não tem preço e que muita gente rica não consegue comprar. Paz de espírito verdadeira. Aquela sensação de dormir tranquilo sem se preocupar com as contas do mês que vem. Sem aquele peso constante no peito toda vez que olha para o saldo da conta. Sem aquela ansiedade que corrói por dentro quando pensa no futuro incerto. A maioria das pessoas vive num estado permanente de estresse financeiro silencioso. É aquela preocupação que está sempre lá no fundo da mente mesmo quando você tenta não pensar. É o medo de perder o emprego e não ter como pagar as contas. É a angústia de ver o carro quebrar e não ter dinheiro para consertar. É o desespero quando alguém da família fica doente e precisa de um tratamento caro. Educação financeira te dá paz porque ela te ensina a construir segurança real ao invés de viver na ilusão de segurança. A maioria acha que ter um emprego fixo é segurança, mas não é. Emprego pode acabar amanhã, empresa pode fechar, chefe pode te demitir. A única segurança real que existe é aquela que você mesmo constrói com suas próprias mãos, através de educação e disciplina financeira. E a primeira forma que a educação financeira te dá paz é te ensinando a construir uma reserva de emergência sólida. Isso significa ter guardado de 6 a 12 meses dos seus gastos mensais em investimentos seguros e líquidos que você pode resgatar a qualquer momento se precisar de verdade. Quando você tem essa reserva pronta, o mundo muda de cor na sua percepção. Porque você sabe que se perder o emprego hoje, você tem 6 meses, 8 meses, 1 ano inteiro
para encontrar outro com calma, sem desespero, sem aceitar qualquer coisa horrível só porque precisa pagar a conta no final do mês. Isso é paz verdadeira, que dinheiro realmente pode comprar. A segunda forma que a educação financeira te dá paz é eliminando as dívidas que te sufocam todo mês. Quando você entende como juros compostos funcionam, você nunca mais aceita pagar 15% ao mês no cartão de crédito rotativo. Você faz de tudo para quitar as dívidas o mais rápido possível e nunca mais entrar nesse buraco negro. E quando você finalmente fica livre de dívidas, quando não tem mais nenhuma parcela te perseguindo, quando não deve nada para ninguém, é como se um peso gigante saísse das suas costas. Você respira diferente, você acorda diferente, você vive com uma leveza que quem está preso em dívidas nem consegue imaginar que exista. A terceira forma que a educação financeira te dá paz é te preparando para o futuro que todo mundo finge que não vai chegar. Aposentadoria, velhice, doenças que aparecem com a idade. A maioria das pessoas simplesmente ignora esse futuro e torce para dar tudo certo. Mas quem tem educação financeira age diferente, começa a construir o futuro desde cedo para não depender de ninguém quando ficar velho. Deixa eu te contar sobre a Mariana, que viveu na própria pele essa transformação de ansiedade para paz. Ela era analista financeira ganhando R$ 5.000, mas vivia eternamente no aperto. Tinha financiamento de carro, parcelas de cartão, empréstimo consignado. Sobrava quase nada no final do mês. Vivia numa ansiedade constante que estava destruindo até a saúde dela. A Mariana teve uma crise de pânico forte que a fez acordar para a vida. Foi aí que ela decidiu aprender de verdade sobre educação financeira. Fez curso online, leu livros, assistiu centenas de vídeos e começou a aplicar tudo o que aprendia com uma determinação que ela nunca tinha tido antes. Primeiro passo foi atacar as dívidas com tudo. Cortou gastos supérfluos sem dó. Vendeu o carro financiado e comprou um mais simples à vista. Quitou o cartão e o empréstimo em 8 meses de sacrifício intenso. A sensação quando fez o último pagamento foi de renascimento. Ela chorou de alívio porque finalmente estava livre. Com as dívidas zeradas, ela começou a construir a reserva de emergência. Guardava R$ 1.200 todo mês religiosamente. Em 10 meses, tinha 15.000 guardados em CDB, de liquidez diária. Pela primeira vez na vida adulta, ela tinha um colchão de segurança que a protegia de qualquer imprevisto. Depois da reserva pronta, ela partiu para os investimentos de longo prazo. Tesouro IPCA, ações boas, fundos imobiliários. Foi construindo patrimônio mês após mês com paciência e consistência. Hoje, 4 anos depois, ela tem 180 mil investidos e dorme com uma paz que ela nem lembrava mais que existia. A ansiedade sumiu completamente da vida dela. As crises de pânico nunca mais voltaram. Ela não toma mais remédio para dormir, porque ela sabe que está preparada. Sabe que se algo der errado, ela tem como se sustentar. Sabe que o futuro dela está sendo construído todo mês. E essa certeza vale mais que qualquer coisa que dinheiro poderia comprar. Tópico 3. Educação financeira. Te dá liberdade de escolha. Agora vamos falar da terceira transformação, que é talvez a mais poderosa de todas. Liberdade. Liberdade não é sobre ter milhões. Liberdade é sobre poder fazer escolhas baseadas no que você quer e não no que você precisa por desespero financeiro. A maioria das pessoas não tem liberdade nenhuma, mesmo achando que tem. Elas estão presas em empregos que detestam porque precisam do salário. Estão presas em relacionamentos ruins porque dependem financeiramente do parceiro. Estão presas em cidades que não gostam porque não têm dinheiro para se mudar. Estão presas em vidas que não escolheram de verdade. Educação financeira te liberta porque te dá opções reais. Quando você tem dinheiro guardado, quando tem investimentos gerando renda, quando não tem dívidas te sufocando, você pode dizer não para coisas que não fazem sentido para você. E essa palavra não é a palavra mais poderosa que existe quando se trata de construir uma vida que vale a pena viver. Você pode dizer não para o chefe abusivo que te trata mal porque sabe que tem reserva para ficar alguns meses procurando coisa melhor. Você pode dizer não para o emprego que paga bem, mas te faz infeliz porque seus investimentos te dão margem para tentar algo novo. Você pode dizer não para oportunidades que não se alinham com seus valores, porque não está desesperado por dinheiro. E quanto mais você constrói sua base financeira sólida, mais liberdades concretas você vai conquistando na vida. Liberdade de morar onde quiser, liberdade de trabalhar com o que te faz feliz mesmo que pague menos, liberdade de tirar um ano sabático para estudar ou viajar, liberdade de ajudar quem você ama sem se prejudicar, liberdade de viver nos seus próprios termos. Deixa eu te contar a história da Fernanda que viveu essa libertação na pele. Ela era advogada num escritório grande ganhando 8.000 por mês. Parecia sucesso para os olhos de fora.
mas por dentro ela estava morrendo aos poucos. Odiava o trabalho, odiava o ambiente competitivo e tóxico. Odiava acordar todo dia sabendo que ia para um lugar que sugava toda a energia dela, mas ela não via saída. Porque tinha carro financiado, apartamento financiado, cartão no limite. Precisava daqueles 8.000 todo mês só para pagar as contas. Estava completamente presa numa gaiola dourada que ela mesma construiu com escolhas ruins de consumo. Até que ela conheceu educação financeira num momento de desespero total. Começou a estudar, a entender onde errou, a fazer diferente. Vendeu o carro e passou a usar transporte público. Alugou o apartamento por um valor maior que a parcela e foi morar num lugar menor e mais barato. Quitou o cartão vendendo coisas que não usava. Com essas mudanças drásticas, ela conseguiu reduzir os gastos mensais de 6.000 para 3.000 e começou a investir pesado. Guardava 4.000 por mês. Em 2 anos, tinha 100.000 investidos, gerando cerca de R$ 800 mensais de renda passiva. Com essa base construída, ela finalmente teve coragem de fazer o que sempre sonhou. Pediu demissão do escritório grande e abriu um escritório pequeno próprio, focado em causas que faziam sentido para ela. Ganhava menos, mas era feliz de verdade, e os investimentos davam segurança nos meses mais fracos. Hoje a Fernanda acorda todo dia animada para o trabalho. Atende só clientes que ela escolhe, trabalha de casa quando quer, viaja quando quer, tem tempo para família e hobbies. Ela me disse uma frase que eu nunca esqueci: educação financeira não me fez rica, mas me fez livre, e liberdade vale mais que qualquer riqueza. Por hoje chegamos ao fim. Se você gosta dos meus vídeos, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Deixarei os vídeos recomendados aqui na tela. Se quiser obter mais conhecimento, clique em algum deles. Muito obrigado, pessoal, por assistir.